Bom, pessoal, dando continuidade ao assunto, nessa videoaula nós vamos falar sobre a velocidade escalar média, que é uma coisa que a gente já aprendeu a calcular, só que aqui ela é em trechos iguais. Então vamos aprender duas coisas. Essa velocidade escalar média, não em qualquer caso, mas em trechos iguais. E também vamos aprender sobre os gráficos do MRU, o movimento retilíneo e uniforme. Então, pessoal, veja esse exemplo. Nesse exemplo, esse veículo, ele se move nesse sentido, da esquerda para a direita, e aqui ele percorre esse primeiro trecho, que tem uma variação de espaço ΔS, e esse outro trecho, que tem uma variação de espaço também de ΔS. Então, pessoal, se os trechos são iguais, isso quer dizer que esse ΔS é igual a esse, ou seja, essa distância, que eu vou chamar de trecho 1, será igual a essa outra distância, que eu vou chamar de trecho 2. Então, quando os trechos são iguais, então nós vamos aprender, nesse caso, a calcular a velocidade escalar média. Então, aqui, né, pessoal, no trecho 1, que é daqui até aqui, ele percorre o trecho 1 com velocidade v1 e percorre o trecho 2, que tem a mesma variação de espaço, ou seja, a mesma distância, com velocidade v2. Então, pessoal, isso quer dizer o seguinte, que ele vem daqui até aqui, que é o trecho 1, ele percorre essa distância com velocidade v1 e percorre essa outra distância, que é igual à primeira distância, com velocidade v2. Então, observe que os trechos são iguais. Essa distância é igual a essa, né, pessoal? Toda vez que essa distância for igual a essa, os trechos serão iguais. Então, as distâncias são iguais, mas as velocidades são diferentes. Então, no trecho 1, ele percorre com velocidade v1. E no trecho 2, ele percorre com velocidade v2. O que a gente quer saber, né, pessoal, é a velocidade escalar média em todo o percurso. Porque eu sei que no trecho 1 ela vale v1 e no trecho 2 a velocidade escalar média vale v2. Eu quero saber em todo o percurso. Eu quero saber a velocidade escalar média não no trecho 1 e não no trecho 2, mas em todo o percurso, do início até o final. Então, a velocidade escalar média em todo o percurso, né, pessoal? Ela será dada por esta fórmula, onde aqui nós temos Vm, que é a velocidade escalar média em todo o percurso, que é igual a 2. Por que 2? Porque temos dois trechos. Temos o trecho 1 e temos o trecho 2. Então, aqui na fórmula nós teremos o 2 vezes V1. O que é V1? É a velocidade no trecho 1. Eu chamei de V1. Vezes V2. O que é V2? É a velocidade no trecho 2. Dividido por V1, que é a velocidade no trecho 1, mais V2, que é a velocidade no trecho 2.
Então, pessoal, nós temos o seguinte, temos que Vm é a nossa velocidade escalar média, que no sistema internacional será medida em metros por segundo. Temos que V1 é a velocidade no trecho 1, que no sistema internacional, velocidade, como a gente já sabe, é medida em metros por segundo. E temos na fórmula também o V2, que é a velocidade no trecho 2, também medida em metros por segundo. Então, aqui, pessoal, vamos fazer uma questãozinha para a gente praticar. Um carro, ele se move, ele anda o primeiro trecho. Então, aqui vamos chamar de trecho 1, que é o primeiro trecho, entre duas cidades com velocidade de 80 metros por segundo. Então, no trecho 1, ele vem com velocidade V1 de 80 metros por segundo. E no trecho 2, e no segundo trecho, no trecho 2, ele vem com velocidade de V2 de 20 metros por segundo. Sabendo que os trechos são iguais, né, pessoal? Essa distância ΔS é igual a essa distância ΔS. Calcule a velocidade escalar média em metros por segundo. É claro que é em todo o percurso. Então aqui, né, pessoal, nós temos, voltando aqui, ele quer a velocidade escalar média em todo o percurso. Então, a gente vai usar essa equação. 2, porque temos dois trechos, 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. Questão bem simples. E agora só é substituir. 2, quem é a velocidade no trecho 1, pessoal? 2 vezes V1, 80, vezes a velocidade no trecho 2, 20, dividido por V1, que é 80, mais V2, que é 20. Então, pessoal, 2 vezes 80, 160, vezes 20. E 20 mais 80 dá 100. Então, a nossa velocidade escalar média, aqui embaixo nós temos 100. E aqui, né, pessoal, 160 vezes 20, 16 vezes 2 dá 32. E aqui, 00, 3.200. 3.200 dividido por 100, corta esse zero com esse, corta esse zero com esse. 32 dividido por 1 dá 32 metros por segundo. As duas velocidades estão em metros por segundo, então a velocidade escalar média em todo o percurso será de 32 metros por segundo. Então, esse foi o primeiro exemplo. Agora vamos passar para outro assunto. Vamos passar para gráfico. Gráfico, primeiro, nós temos dois tipos de gráficos no MRU, que vale a pena estudar. São dois tipos de gráfico, porque o gráfico da aceleração sempre vale zero. Então, o primeiro gráfico que vamos estudar é o gráfico do espaço em função do tempo, do movimento retilíneo e uniforme, o famoso MRU. Então aqui, né, pessoal, nós temos dois casos. O primeiro caso é quando a velocidade é positiva. A gente já aprendeu que quando a velocidade é positiva, o movimento é
progressivo. Então, pessoal, o primeiro gráfico do espaço é quando a velocidade for positiva. Então, quando a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. E o gráfico, né, pessoal? Quando a velocidade for positiva, o gráfico do espaço, ele sobe. Então, observe que aqui nós temos dois eixos. O eixo do espaço em metros e o eixo do tempo em segundos. Onde o gráfico começa no eixo do espaço é o nosso espaço inicial, é o S0. E onde o gráfico termina, ele começa aqui, e aqui nós temos onde ele começa o espaço inicial, e aqui é um ponto que queremos saber. Então, vamos ter o espaço final, S, e aqui nós temos um valor no eixo do tempo em segundos, então será um certo tempo t. Então, onde o gráfico começa é o espaço inicial, porque aqui é o eixo do espaço em metros. E aí, pessoal, como a velocidade é positiva, o nosso gráfico do espaço sobe. Ele sobe porque a velocidade é positiva. E onde ele chega, onde nós vamos considerar, é o espaço final. E no eixo do tempo, nós temos o tempo final t. Esse é o primeiro caso, quando a velocidade é positiva e ele sobe. Temos também, né, pessoal, o segundo caso. No segundo caso, a velocidade é negativa. Quando a velocidade é negativa, nós já aprendemos que o movimento é retrógrado. Então, pessoal, quando a velocidade é positiva, ele sobe, e quando a velocidade é negativa, o gráfico vai descer. Ele desce quando a velocidade é negativa. Velocidade negativa, movimento retrógrado. E o gráfico desce. Então, nós temos a mesma coisa. O eixo Y vai ser o eixo do espaço em metros, e o eixo X da matemática vai ser o eixo do tempo em segundos. Onde o gráfico começa, né, pessoal? É o espaço inicial. É a mesma coisa daqui, do primeiro caso, onde ele começa, é o espaço inicial. Então, ele começa daqui, aqui é o espaço inicial. E ele vai descer, né, pessoal? Ele desce onde nós vamos considerar será o espaço final, S, e aqui nós teremos um certo valor no eixo do tempo. Então, no primeiro caso, velocidade positiva, o gráfico sobe, movimento progressivo. No segundo caso, velocidade negativa, movimento retrógrado. O nosso gráfico vai descer, porque a velocidade é negativa. Onde o gráfico começa sempre é o espaço inicial, e onde ele termina sempre é o espaço final. E aqui é o nosso tempo. Independentemente, pessoal, de ser o primeiro caso ou o segundo caso, toda vez que tivermos o gráfico do espaço, esses dois casos são o gráfico do espaço em função do tempo. Então, aqui é o gráfico do espaço em função do tempo. Para os dois casos, nós sempre vamos usar essa formulazinha, que é a fórmula do sorvete, que nós já estudamos. Onde o S é o espaço final, igual o S0 é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tanto para o primeiro caso,
como para o segundo caso, nós vamos utilizar a fórmula do sorvete. S espaço final igual a S0 espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E aqui um exemplo, né, pessoal? Para os gráficos abaixo, então temos a letra A para os gráficos abaixo, também temos a letra B. Para os gráficos abaixo, calcule a velocidade e indique, né, pessoal, o tipo de movimento. Para indicar o tipo de movimento, não precisa nem fazer conta, porque quando o gráfico sobe, e aqui ele sobe, ele começa daqui e vai até aqui, ele sobe. Ele sobe porque a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, nós já aprendemos que o movimento é progressivo. Na letra B, né, pessoal, ele começa aqui e depois vai descer. Então, na letra B, ele desce. Se ele desce, é porque a velocidade é negativa. Se a velocidade tem sinal de menos, o nosso movimento é retrógrado. Então, esse é o tipo de movimento. E agora vamos calcular a velocidade. No primeiro caso, né, pessoal, como o gráfico sobe, a velocidade tem que ser positiva. Então, aqui nós temos onde o gráfico começa, é o espaço inicial, porque esse é o eixo do espaço. E ele vai subindo, ele sobe, e onde ele chega é o espaço final. E aqui ele desce, né, pessoal? E chega ao eixo do tempo. Então, 5 só pode ser o tempo, porque o 5 está no eixo do tempo em segundos. E ele quer saber a velocidade. E a gente já sabe que, independentemente do gráfico subir ou descer, a gente vai usar a formulazinha do sorvete. Quem é o S, pessoal? O S será 60. O espaço inicial, 20. Mais a velocidade que queremos saber e o tempo, 5. Então, temos 60 igual a 20 e V vezes 5, 5V. 5V, né, pessoal, muda de lado, vem para o primeiro membro. Aí fica negativo. E quem não tem V vai para o segundo membro. Aqui fica 20 e o mais 60 passa para o segundo membro. Ele é positivo, passa negativo. Quando o número da frente fica negativo na equação, é conveniente multiplicar todo mundo por menos 1. Menos com menos, mais 5V. Mais 20 vezes menos 1, menos 20. E menos com menos, mais 60. 5V, né, pessoal? Menos 20 mais 60, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. O maior é 60, então vai ficar mais. Não precisa colocar, mas eu vou colocar. 60 menos 20 dá 40. Quem será a velocidade? 40 dividido por 5. A velocidade, né, pessoal? 40 dividido por 5 dá 8 metros por segundo. 8 é a mesma coisa que mais 8. Por que é que deu positivo, pessoal? Porque o gráfico sobe. Se o gráfico sobe, a velocidade tem que dar positiva. E o movimento é progressivo. Por isso que a nossa velocidade deu positiva, mas
8 metros por segundo. E agora nós vamos fazer a letra B. Na letra B, né, pessoal? A nossa velocidade tem que dar negativa. Então, nós já sabemos que aqui é o eixo do espaço em metros e aqui é o eixo do tempo em segundos. Se aqui é o eixo do espaço em metros, onde o gráfico começa, é o nosso espaço inicial. O gráfico vai descendo, né, pessoal? Onde ele chega é o nosso espaço final. E aqui embaixo nós temos o 5. O 5 será o valor de t. E agora nós vamos achar a velocidade. Então, independente de ser o primeiro caso, do gráfico subir ou descer, nós vamos fazer a fórmula do sorvete. Nesse caso, quem é o S? O S vale 15. O espaço inicial, S15 igual. O espaço inicial, 45, mais a velocidade, que eu não sei, e o tempo vale 5. Então, pessoal, nós temos 15 igual a 45, V vezes 5, 5V. 5V vai para o primeiro membro, como ele é positivo, vem negativo. E no segundo membro fica 45 e o mais 15 passa para o segundo membro, como ele é positivo, vem negativo, menos 15. Quando o número da frente fica negativo, é conveniente multiplicar todo mundo por menos 1. Menos com menos, mais 5V. Mais 45 vezes menos 1, menos 45. Mais 15 vezes menos 1, menos 15 vezes menos 1, mais 15. Então, pessoal, 5V é menos 45 mais 15, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. O maior é 45, então fica menos 45 menos 15 dá 30. Então, a velocidade, né, pessoal, é menos 30 dividido por 5. A nossa velocidade é menos 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo. Por que a velocidade deu negativa? Porque o nosso gráfico ele desce, né, pessoal? Toda vez que o gráfico desce, a velocidade é negativa. Movimento retrógrado. E agora nós vamos fazer o exemplo. Antes de fazer o exemplo 3, nós vamos estudar o gráfico da velocidade em função do tempo do movimento retilíneo uniforme. Nós sabemos, né, pessoal, que no MRU a velocidade da partícula sempre ela tem um valor constante e diferente de zero. Mas a velocidade pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, o movimento é progressivo. Se ela for negativa, o movimento será retrógrado. Então, no gráfico da velocidade, nós também vamos ter dois casos. O primeiro caso é quando a velocidade for positiva. Então, nós já aprendemos que velocidade positiva, movimento progressivo. Então, pessoal, quando a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Então, aqui nós teremos também dois eixos, o eixo da velocidade. Esse será o eixo da velocidade, o eixo y da matemática será o nosso eixo da velocidade.
E o eixo x da matemática, para a gente, vai ser o eixo do tempo em segundos. Então, pessoal, no eixo da velocidade, quando a velocidade for positiva, a reta, que é constante, porque a reta é constante, porque no MRU a velocidade é constante e diferente de zero. Então, a reta, como ela é constante, ela nem sobe e ela nem desce. No MRU, a velocidade, pessoal, nem sobe e nem desce. É uma reta constante paralela ao eixo do tempo. Como a velocidade é positiva, essa reta vai estar em cima do eixo do tempo, no primeiro caso. No segundo caso, né, pessoal? A nossa velocidade, ela será negativa no segundo caso. No segundo caso, a nossa velocidade será negativa. Isso quer dizer que o movimento será retrógrado. Se a velocidade é positiva, a nossa velocidade, que é uma reta paralela ao eixo do tempo, ela vai estar embaixo do eixo do tempo. Por quê? Porque ela é negativa. Então, a velocidade, quando for negativa, a reta constante vai estar embaixo do eixo do tempo. Quando a velocidade for positiva, a nossa velocidade constante vai estar em cima do eixo do tempo. Velocidade positiva, movimento progressivo, reta constante em cima do eixo do tempo. Velocidade negativa, movimento retrógrado, reta constante embaixo do eixo do tempo. E aqui, pessoal, uma questão. Considerando a questão anterior, faça o gráfico da velocidade em função do tempo do MRU. Então, vamos voltar até a questão anterior. A questão anterior foi essa daqui. Então, na questão anterior, nós temos que a letra A velocidade deu mais 8 metros por segundo. E na letra B, a velocidade deu menos 6 metros por segundo. Então, como é que a gente vai fazer o gráfico da velocidade para esses valores? No caso do 8, será como 8 é mais 8, a reta constante será em cima do eixo do tempo, porque a velocidade é positiva. E na letra B, né, pessoal, como deu menos 6, a reta constante no gráfico da velocidade será uma reta embaixo do eixo do tempo. Então, vamos ver como fica o mais 8 e o menos 6. Então, vamos passar por aqui, que foi o que a gente estudou, e vamos ver. Então, aqui a velocidade deu menos 8 metros por segundo, e a velocidade deu menos 6 metros por segundo, na questão anterior. Então, como vai ficar? Aqui deu positivo, mais 8 metros por segundo. Como é que fica o gráfico? Como a velocidade deu positiva, a reta constante vai estar em cima do eixo do tempo, né, pessoal? Mais 8. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta constante em cima do eixo do tempo, uma reta paralela e em cima do eixo do tempo, porque a velocidade tem sinal positivo. Na letra B, a velocidade tem sinal negativo. Então, a reta constante vai estar em cima ou embaixo do eixo do tempo. Como a velocidade é negativa, é menos 6, a reta constante estará embaixo do eixo do tempo. Então, na letra A,
a velocidade na questão anterior deu mais 8 metros por segundo. 8 mais 8 é positivo, então no eixo da velocidade vai ficar em cima do eixo do tempo, mais 8, e a reta paralela ao eixo do tempo vai ficar em cima do eixo do tempo, porque a velocidade deu positiva, o movimento é progressivo. E na letra B, né, pessoal, a velocidade é negativa, movimento retrógrado, então a velocidade ficará embaixo do eixo do tempo. E a reta paralela, a reta paralela ao eixo do tempo, ficará embaixo. Então, por quê? Porque a velocidade deu negativa. E o gráfico será uma reta paralela embaixo do eixo do tempo.